presidente, muito obrigada por ter vindo à nossa síntese informativa. Boa tarde, Márcia, boa tarde aí a todos os que nos acompanham e também deixamos já agradecer aqui a Camunda News pelo espaço que nos dão para poder esclarecer mais um pouco de tudo que nós estamos a viver. Certo. Pastor Valdemar, antes mesmo de nós passarmos para outras questões, queremos ainda explicar o que deu origem a esta onda de conflitos dentro da Igreja Universal. Certo. Essa onda de conflitos surge a partir do momento que alguns membros que ainda estavam na igreja se declaram insatisfeitos com o trabalho da igreja, insatisfeitos com eles diziam, as palavras deles, com a liderança que nós temos aqui atual, e rebelam-se contra essa liderança. Portanto, eles, apesar de estarem ainda dentro do corpo pastoral da igreja, eles em uma reunião levantam-se em tom de rebelião, que é assim que caracteriza a Bíblia e também qualquer sociedade que se preze. Quando a pessoa vai contra a liderança que ela tem, ela não está fazendo outra coisa senão se rebelar contra aquela liderança. Portanto, nesse exato momento, nesse momento que eles fizeram essa ação, que eles se rebelaram contra a liderança, seguido de muitos e muitos atos criminosos, a liderança teve aí uma assembleia onde 300 pastores assinaram que esse cidadão valente não tinha se portado bem e não estava em conformidade com os estatutos da igreja. Então, automaticamente a igreja fez uma assembleia onde todos, e eu tenho aqui em papel essa assembleia, a ata da assembleia, onde 300 pastores assinaram que aquela atitude era totalmente reprovável. E então foi afastado e a igreja fez então colocar esse documento ao INAR, que rege aqui e controla as igrejas, para que tivesse a par dos contornos que a igreja estava a dar. Bom, aí começa todo o conflito, porque essas pessoas que foram removidas, insatisfeitas, cria-se aí um grupo e começam as tomadas que nós vimos. Eles começam a ir nas igrejas que estavam ainda fechadas por decreto presidencial, lembrando que estávamos em pandemia, no auge da pandemia, estávamos em lockdown, e eles começaram a tomar as igrejas à força, agredindo os pastores, tanto nacionais como brasileiros, remover alguns pastores de casa, e nós fomos pontualizando a polícia, os comandos e todos os trâmites legais que poderíamos fazer nesse ato. Bom, decorre-se aí um período em que a justiça diz que vai se pronunciar, nós ficamos à espera e, para nossa surpresa, foi essa declaração do seu ministro. Certo, o ministro da Cultura e Ambiente, João Fortunato, disse que os conflitos na Igreja Universal já estão terminados. Na sua perspectiva, estes conflitos já foram dirimidos, como anunciou o ministro, ou continuam? Claro que não houve aqui nenhuma reconciliação e não terminou os conflitos, Márcia. A partir do momento que, se nós repararmos como que surgem os conflitos, em tomada, as pessoas começaram a tomar as igrejas, invadiram os templos, profanaram as igrejas, forjaram documentos. É de lembrar que eles fizeram atas falsas, fizeram assembleias ilegais, porque dentro do estatuto da igreja, quem pode convocar uma assembleia para destituir ou para colocar uma nova direção são os presidentes diretivos. Esse presidente, o principal, está no Brasil. Da igreja. O principal presidente, ele está no Brasil em tratamento, o bispo Pedro Correia, e o vice-presidente, o bispo Ferrari, que está cá. Quem convoca essa assembleia, que agora o ministro dá uma legitimidade, é um que, como eu disse há pouco, já estava fora por indisciplina, por rebelião, e tem o documento do seu desligamento dentro do INAR. Portanto, quando o ministro diz que os conflitos já terminaram, nós ficamos até pasmos em saber como é que ele conseguiu terminar esses conflitos. Se houve ali uma sentada com ambas as partes, se conversou
com a liderança da igreja, ele não se expressou a respeito disso. Portanto, só para responder, os conflitos não terminaram e ficamos até muito entristecidos com a colocação do ministro. Os conflitos continuam na Igreja Universal. Não acha que a realização de uma Assembleia que nomeou essa nova direção é uma solução? E porque para evitar mais conflitos vocês deviam ignorar essas clivagens e juntarem-se à nova direção? É possível? Primeiro temos que entender o que leva à rejeição dessa nova liderança. A nova liderança, ela primeiro já não estava no corpo pastoral. Foi removido, conforme eu disse. E juntamente... Na sua maioria são angolanos? Desculpa interrompê-lo. Sim, na sua maioria são angolanos. Todos são angolanos. Na sua maioria. E, vamos dizer, hoje 99,9% são angolanos. Okay. Não que não ficaram angolanos. Tem mais de 200 pastores angolanos. E se formos no âmbito geral, tem muitos pastores angolanos que a igreja mandou fora, que estão a pregar na Jamaica, Estados Unidos, Suíça, Moçambique. Eu mesmo acabo de chegar também há alguns anos, fiquei em Moçambique. Então, o quadro pastoral é muito grande. Mas, respondendo aqui à sua pergunta, como é que nós vamos, primeiro, nos colocar debaixo dessa liderança que é ilegítima? Essa liderança é de alguém que já estava fora do quadro pastoral, que tem aqui documentado a assembleia da sua remoção. Já não é bispo. Os 300 pastores assinaram que ele já não é bispo. Eu pergunto também a qualquer que nos assiste agora, é possível se colocar abaixo dessa liderança? Obviamente que não. E também, essa assembleia que eles fizeram, nós não estávamos. É uma assembleia convocada ilegalmente, é uma assembleia que o presidente da igreja não estava, é uma assembleia que nem todos os pastores estavam. Então, quando nos convidam a fazer parte desse grupo, que já era, nós temos dito, os ex-pastores, porque já não faziam parte do quadro pastoral, certo. Não temos como ficar ali sobre essa direção, uma vez que já não eram mais bispos da igreja. E o que é que vocês pretendem fazer diante desta situação? Como é que vocês vão agir? O que é que vem a seguir? Bom, todos os trâmites legais que nós podemos fazer, nós temos feito, junto aos órgãos competentes, junto ao INAR, junto aos Ministérios da Cultura que rege as igrejas, junto à polícia, aos comandos e aos tribunais. O que nós precisamos, o que nós queremos é que alguém ouça e pese com mais serenidade, sem escolher lados. Porque quando um órgão que tem a função de ajudar todos, deixa claro que há um lado já escolhido, isso é que é muito perigoso. Por isso é que as pessoas hoje estão às ruas. Temos visto aí as pessoas a pedirem justiça em frente das igrejas. Por quê? O ministro diz que a reconciliação permite-se abrir apenas 5 igrejas. As 5 igrejas que abriram são exatamente as que foram tomadas, que estão com as pessoas dissidentes. Okay. E as demais igrejas estão fechadas. Nós perguntamos por que essas igrejas estão fechadas. Não sei se estão a perceber. Quem pode abrir? Uma delas eu estou. E eu não consigo compactuar com essa ilegalidade que tem. Agora, por que não deixam que as outras igrejas abrem? Por que a justiça não se pronuncie? Por que o ministro vem, o ministro é de todos, e ele mostra claramente um lado já definido? Essa é a nossa pergunta que ninguém responde. Bem, acha que ainda há uma possibilidade de alguns pastores brasileiros voltarem a liderar a Igreja Universal em Angola, principalmente? É preciso entender que a liderança da igreja em Angola está sobre angolanos. É algo que eles não deixam. Eles colocam logo de antemão uma ala brasileira, uma ala angolana, e aí o foco se perde. As pessoas começam até a olhar um pouco pela nacionalidade. Mas quem é o presidente, quem é o conselho, quem é o secretário, o quadro diretivo da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola é um angolano. Aliás, são todos angolanos. O bispo Gonçalves, que é brasileiro, ele é indicado simplesmente para dirigir a área espiritual. E todo mundo sabe disso. Isso é registrado também quando se faz a ata da direção da igreja. Então, quando me pergunta se acha que é possível que volte
a ter uma... Aliás, nunca houve um presidente da igreja aqui brasileiro. Sempre foi angolano. Okay. Tá? Então, é importante que se perceba isso, que essa ideia de alas foi colocada ali para exatamente dividir. Mas o presidente sempre foi angolano. O quadro diretivo da igreja sempre foi angolano. Certo. Pastor Valdemar, as acusações de que a direção brasileira enviava milhões de dólares para o Brasil corresponde à verdade? Olha, para dizer que se corresponde à verdade, eu estaria a mentir, porque não há provas. Eu estou há quase 20 anos como pastor, nunca vi essas alegadas e essas acusações vêm agora por pessoas que tem que ficar claro que essas pessoas que saíram um dia estiveram também na direção da própria igreja. O ex-bispo Valente foi o segundo líder do país. Então, eu não sei onde eles foram buscar essas acusações, justamente agora que ele foi convidado pela liderança da igreja que fosse fazer o seu ministério em Portugal. Porque isso é próprio da igreja, nós viajamos muito. Eu estava em Moçambique, já tivemos em outros países, temos igreja em mais de 130 países. Então, quando convidou-se que ele fosse pregar em Portugal, ele negou. E para sustentar esse ato de rebeldia à sua liderança, ele traz ao de cima essas acusações como desvio de valores. É preciso que ele explique isso em tribunal, com provas. Como é que ele consegue fazer uma acusação tão séria dessa? Além desta, tem sobre a castração a pastores angolanos. Como é que olha para estas denúncias ou essas acusações? Mais uma que... perceba que quando a pessoa vai sair de um quadro, ele quer realmente manchar aquele quadro de modos que perca credibilidade diante da sociedade. Castração de órgão... Olha, eu vou até ser um pouco mais duro. Nem os padres que não casam fazem castração de órgão. Castração de órgão, estamos a remeter que há uma cirurgia onde homens perdem os seus órgãos íntimos. Isso nunca houve. Eles queriam fundamentar aí nessas acusações sobre o aspecto dos pastores, alguns pastores, por iniciativa própria, depois de uma orientação e uma explicação à importância desse procedimento, que é a vasectomia, que é um procedimento estritamente legal e também é simplesmente um meio anticonceptivo do homem, como também existe de mulher. E não são todos que são colocados nessa situação e não há aqui registro nenhum de alguém que foi obrigado a fazer. Até porque em muitas culturas, especialmente no Brasil e outras, isso é algo voluntário e normal. Mas este procedimento de vasectomia foi feito em algum pastor da Igreja Universal cá em Angola? Foi feito em algum ou não? Tem pastores acima de 40 anos, que já têm filho, que percebem que submeter as suas esposas a fazer o... Como é que diria? Procedimento? Não, a fazer até a evitarem que tivessem mais filhos, porque é opcional. Eu já tenho um, já tenho dois, não quero ter mais. Isso é normal na nossa sociedade. A mulher vai em uma maternidade ou em um hospital feminino e tem aí o procedimento que me foge agora o nome, mas que evita a mulher ter mais filhos. Portanto, esses senhores que optaram por esse meio, apenas alguns optaram por esse meio, já há muito tempo atrás, optaram por fazer isso em vez de deixar as esposas fazerem o procedimento de evitarem ter mais filhos, vamos colocar assim. Pastor Valdemar, quer acrescentar alguma coisa que não foi aqui dito? Sim, para fecharmos a nossa conversa? Sim, agradecer o espaço e deixar bem claro que o que nos deixa inquietos, o que nos deixa preocupados é como está se gerir essa situação. Uma vez que a igreja está aqui há mais de 30 anos no país, tem um trabalho social muito amplo, visível, e hoje, nessa situação de conflitos,
nós conseguimos perceber um gelo de todas as autoridades. Parece até que deixam as coisas andar para que o povo vá à rua clamar. Hoje, todos os dias, já estamos há quase mais de 10 dias que as pessoas vão em ruas pedir justiça. O que nós deixamos é o apelo junto ao governo, junto ao judiciário, que veja essa situação, que, se for necessário, chamem as partes, porque nunca chamaram o presidente da igreja até hoje, e que o ministro seja mais claro quanto ao seu pronunciamento. Deixou muito em aberto, nos transpareceu ter aí um lado já definido e que nos dói muito, porque são mais de 200 pastores que até agora se veem perdidos diante da explicação do seu ministro. Certo. Pastor Valdemar, muito obrigada por ter vindo, boa continuação e realmente que esta situação seja resolvida.